Mas quando a gente começa a pensar em equipe, as equipes têm que trabalhar de forma harmoniosa, têm que trabalhar com sinergia. E muitas vezes existem problemas nas equipes, na forma como as equipes trabalham. Então, como eu estava comentando com você, esse segundo caso é o caso do problema de trabalho em equipe, mas na realidade era só um problema de comunicação. Então, me convidaram para ir numa empresa, falaram assim, Adriano, vem aqui, nós estamos com alguns problemas, a galera que trabalha no atendimento não está se entendendo, está dando muita briga, muita confusão, estou vendo uma hora que esse pessoal vai sair no tapa. E eu fui lá pensando, caramba, deu um ruim. Então, o que eu notei? A primeira coisa que eu notei é que, quando a gente sempre, não sei se você está habituado, né, com a questão da consultoria, a gente vai e faz um diagnóstico. Para fazer esse diagnóstico, eu conversei com as pessoas da equipe. Então, eu notei que realmente tinha problemas lá. Tinha problema de processo, tinha problema na forma de atender, não existia um padrão para algumas coisas. E isso, segundo o dono da empresa, estava acontecendo porque a equipe tinha problema de trabalhar um com o outro. Ele falava assim, Adriano, o santo de fulano não bate com o santo de cicrano. Já escutou essa expressão, que o santo não bate? Ele dizia isso. Coitado do santo, né? Mais ou menos gosto de falar que o signo tal não bate com o signo não sei o quê, né? Então ele falava a questão do santo. E aí a gente foi analisar, né? Eu junto com o meu pessoal, fizemos algumas análises e começamos a perceber que muitos dos problemas que estavam acontecendo estavam ligados diretamente à forma como eles negociavam, à forma como eles se comunicavam, principalmente a forma como eles se comunicavam. Você aí sabe que muitas vezes não é aquilo que a gente diz que dá problema. Na maioria das vezes, é a forma como a gente fala que gera a briga, que gera o desentendimento. Então vamos pensar um pouquinho. O problema não é o que você diz, é como você diz. Nessa equipe estava acontecendo isso. As pessoas, como toda equipe de empresa grande, as pessoas giram, né? Entra gente, sai gente. Tem pessoas que ganham, que sobem de cargo, que mudam de setor, e assim vai embora. E essa equipe aconteceu exatamente isso. Algumas pessoas mais antigas de casa saíram e mudaram de setor. Outras saíram da empresa mesmo. E aí, uma galera que talvez não estivesse tão pronta assim para assumir cargos de liderança, começou a trabalhar, né, como líderes. Né? Deram lá, era uma empresa que atendia em 3 turnos e tinha um líder por turno. O que aconteceu? Esses líderes que não estavam prontos, eles falavam tudo, como a gente usa a expressão, falavam tudo no soco com seus liderados. Era muito interessante isso. Uma frase que eu escutei, tá? Isso não foi ninguém que me disse, uma líder falou para mim. Ela falou assim, quando eu era caixa baixa, que ela queria dizer, quando ela era novata, ninguém me ensinou, tive que aprender sozinha. Então eu não vou ensinar nada para ninguém, não. Olha a concepção de trabalho em equipe aqui. Só que mesmo falando isso, ela tentava ensinar, deu para perceber. Só que aí, o jeito que ela falava levantava barreiras. E não só ela, os demais líderes também. Então você imagina que eu vou te dar uma instrução. Eu vou falar para você que quando você vai atender um cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para ele a carteirinha do plano de saúde. Imagina isso. Então você chega lá e tal, e vai atender, e você fala bem assim, me dá a carteirinha do plano. Aí o seu colega escuta desse jeito e fala assim, não fala assim! E aí começa a gerar briga. Mas por que a pessoa falou dessa maneira? Porque quando ele foi ser treinado, a líder falou para ele, olha, você vai chegar para o cliente e vai falar assim, me dá a carteirinha do plano. E foi assim que a pessoa reproduziu. Isso começou a gerar muito atritos. Aí o que acontecia? Às vezes, os funcionários novatos falavam para esse funcionário sênior, para esse líder, para essas líderes, assim, olha, você está sendo muito mal educada. E a pessoa dizia, eu? Mal educada? Não sou mal educada. É sim, é o jeito que você está falando. E a pessoa dizia, não, esse é o meu jeito. Novamente, a forma como você fala não te dá o direito de ser rude com o outro. E aí eu percebi isso, que o grande problema estava na comunicação das pessoas. Como resolvemos? Nós fizemos diversas reuniões e fizemos alguns treinamentos, na verdade foram 2 treinamentos, para que as pessoas aprendessem a se comunicar de forma mais assertiva.
Qual que era a ideia? A ideia é que cada um ali aprendesse como se comunicar. A ideia ali é que cada um aprendesse que palavras utilizar e a forma que utilizar essas palavras. Pensa bem, você que está me vendo aí, o seu tom de voz, dependendo da forma como você está querendo passar a mensagem, vai influenciar positivamente ou negativamente quem está ouvindo. Você sabe disso, você sabe. Se você é casado, você já passou por problemas. Se você tem namorado ou namorada, você já passou por problemas por causa do seu tom de voz. Imagina no ambiente de trabalho. Então, o tom de voz conta muito. Outra coisa importante, o volume da voz. Nós tínhamos que treinar isso também. Fala para que as pessoas possam escutar. Nós tínhamos uma líder que ela falava muito baixinho assim. Baixinho. Eu não falei nada, só fiquei mexendo a boca aqui, tá? Então fica tranquilo. Então nós tínhamos uma líder que falava muito baixinho. E as pessoas não entendiam ela, isso também gerou problema de comunicação. Então pensa aí, como você está se comunicando com a sua equipe? A forma como você se comunica com a equipe diz muito. Diz muito sobre a sua liderança, sobre a sua empresa e sobre a cultura organizacional que existe lá. Nós fizemos um trabalho de 2 meses. Foi um pouco mais longo do que eu pensava. Mas depois funcionou muito bem. Então, aprenda a se comunicar. Você vai ser líder, você tem pessoas trabalhando contigo, você vai ajudar pessoas a se desenvolverem. Aprenda a se comunicar. Beleza? Bom, o próximo caso é o que eu chamo de entusiasmo da novata versus conformismo dos veteranos.